Fala pessoal, boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, não sei que momento vocês vão ver esse vídeo. Vamos seguir aqui, estou fazendo essa aula pelo Zoom, talvez eu tenha que editar, talvez não, certamente eu vou ter que editar, cortar ela, porque estava ficando muito pesado o arquivo, estava difícil de salvar. Então é a quarta vez que eu vou gravar essa aula, então já fica também até uma lição aí para vocês, né? Não esperar a ferramenta certa para fazer sempre quais armas que tem e ao invés de reclamar, né, poderia reclamar, mas busquei um atalho aqui. Então isso aí é o que a gente tem que levar para a vida e fazer em diversos momentos da nossa vida. Vamos falar sobre composição, camadas, ventos e nuvens, né, da atmosfera, continuação de uma aula que a gente já falou também sobre a atmosfera. A atmosfera eu escolhi, como é um assunto muito vasto, a gente consegue trabalhar muita coisa dentro de atmosfera. Eu escolhi colocar em três pedaços, né? Então eu acabei subdividindo. Vamos falar sobre isso. Vai ter um vídeo também. Infelizmente a gente não tem aquela interação, porém você tem a chance de voltar o vídeo, assistir novamente e qualquer dúvida, leve essa dúvida para a sala de aula ou coloque nos comentários. Mas antes de mais nada, tente buscar a informação, beleza? Então vamos começar nossa aula, que faz parte do curso de agente de reflorestamento. Em alguns momentos eu vou fechar a câmera, mas para que vocês não morram de saudade, hora ou outra eu vou abrir, beleza? Aula passada, pessoal, a gente estava falando sobre linhas de convecção, lembra? Camada fria, camada quente, movimento a deslocamento dessas linhas, né? Então, aquilo que é mais frio tende a ser mais denso, tende a ir para o chão, aquilo que é mais quente tende a ser mais leve, tende a subir. Eu dei o exemplo do balão. Falei quando você abre o freezer de casa também, que você acaba notando que aquele ar frio ele tende a ir para o chão, né? Quando você de repente vai à praia, principalmente na região dos lagos, que já teve a oportunidade de ir na região dos lagos, percebe que quando você entra na água, você sente que talvez da cintura para baixo tá uma temperatura diferente, está muito mais fria. Isso se deve às linhas de convecção, né? Então, aquilo que é mais frio, é mais denso, é mais pesado, tende a descer. Aquilo que é mais leve, aquilo que é mais quente, melhor dizendo, é menos denso, não é tão pesado e tende a subir, certo? E é justamente o que a gente acaba vendo aqui nessa figura, né? Então, você tem vento de baixa pressão, sempre com uma temperatura menor, beleza? Conforme ele aquece, ele tende a subir e ir para as camadas mais altas da atmosfera, certo? Conforme ele vai subindo, ele vai ganhando temperatura, em algum momento ele começa a perder temperatura e aí ele desce. E aí isso não para, isso é contínuo, ok? Lembrando, cachorro pode latir, campainha pode tocar, só a vida acontecendo, beleza? Aqui eu trago uma outra imagem, na verdade, aqui eu estou falando sobre os ventos que vêm do mar, né, que geralmente é um vento mais frio, uma camada gelada, que quem já foi à praia consegue sentir esse vento chegando do mar em direção ao continente. É sempre uma brisa mais fria e encontra a brisa mais quente, que está no continente, também você acaba tendo um deslocamento de ar, beleza? Nada demais aqui. Então vamos lá para a nossa segunda parte, depois dessa breve introdução. Vamos falar sobre composição. Vamos continuar falando sobre composição, camadas, ventos e nuvens na atmosfera, beleza? Deixa eu colocar minha imagem para cá, não sei aonde que está aparecendo para vocês, mas vou tentar colocar no local que não atrapalhe. Então vamos seguir, pessoal. A gente falou sobre, ou melhor, vamos falar agora sobre vento, os tipos de ventos que a gente tem. Então a gente vai ter brisa, todo mundo já ouviu falar em brisa, ventos alísios, ciclones, furacão e tornado. Acredito que desses daqui que a gente tem, talvez vocês só não escutaram falar sobre ventos alísios, ok? Brisa, provavelmente todo mundo já ouviu falar brisa que vem do mar, enfim. Ciclone, furacão e tornado, a gente cansa de ouvir no noticiário. Então vamos às características de cada uma delas, ok? Então, brisa.
são correntes de ar, né? Ventos, enfim, que vão até 20 quilômetros por hora, ventos alísios acima de 20 quilômetros por hora, e é usado pelas embarcações, né? Embarcação à vela, obviamente, né? Uma coisa muito interessante, se você parar para analisar, se você parar para observar, na verdade, é o movimento do vento, ou melhor, a direção do vento. Se você olhar para uma embarcação, o vento consegue direcionar ela. Ela pode estar ancorada e você vai ver que a parte da frente dela, né, a proa, vai estar sempre virada para o vento e a popa vai estar sempre na outra direção, né, mas sempre ao sentido do vento, né? Então, quando você passar pela ponte Rio-Niterói numa oportunidade, repara só que todas as embarcações estão na mesma posição. Isso se deve à direção do vento, certo? O vento vai fazer com que ela vá girando, certo? Ventos alísios é acima de 20 quilômetros, usado pelas embarcações ciclones, 100 quilômetros por hora, fazendo um movimento em espiral. Furacão chega até 300 quilômetros por hora, movimento em espiral também. Desconheço se a gente já teve furacão no Brasil, né? A gente sabe que em alguns países é muito comum. Ciclone, certamente a gente já teve, né? Sempre tem. Ciclone extratropical, enfim. Agora, furacão e principalmente tornado, olha ali a velocidade, 500 quilômetros por hora, também movimento espiral. Acho que no Brasil, desconheço se a gente já teve ventos com essa potência, né? A gente vê no noticiário que é muito comum nos Estados Unidos, por exemplo, né? Você vê telhado voando, casa sendo levada, é bem absurdo. Felizmente, não temos isso aqui, né? Vamos seguir. E aí a gente chega em nuvens, certo? A gente falou rapidamente na última aula sobre nuvens. Então vamos seguir. Formada pela evaporação da água, pessoal. Então o que acontece? A água está no estado líquido, beleza? Ela é aquecida, então ela sai do estado líquido e começa a ir para o estado gasoso. Então ela começa a evaporar, né? Ela começa a subir pelas camadas da atmosfera. Conforme ela vai subindo, ela vai saindo de novo do estado gasoso, e ela tende a voltar de novo para o estado líquido em forma de chuva, certo? Então, olha lá. Nuvens é formada pela evaporação da água, são gotículas de água que vão se acumulando, elas vão se juntando, se juntando, se juntando, até que fica muito densa, muito pesada, e aí a gente tem a chamada precipitação. O que é precipitação? É chover, beleza? Então, às vezes, você vai pegar um livro e vai ver, vai ler, e está escrito assim, e se precipita em forma de chuva. Basicamente é porque a nuvem ficou tão pesada, com tantas gotículas de água, que em algum momento ela acaba se precipitando, ela acaba chovendo, basicamente. Então a gente tem tipos de nuvens, galera. Então a gente tem cirros, cúmulos, estratos e nimbos, certo? Provavelmente vocês já viram essas nuvens, mas não sabem o nome de cada uma delas, beleza? Então olha só, cirros em grandes altitudes indicam bom tempo, são os cristais de gelo, beleza? As nuvens chamadas de cúmulos são de camadas mais baixas, indicam bom tempo também. Estratos são as nuvens de dia nublado, também camada mais baixa. Claro, né, que a camada mais baixa está mais pesada, vai ficar mais baixa. Nimbos, nuvens muito escura e também camada baixa e característica de dia chuvoso. Aqui eu consigo voltar. Maravilha, melhor ainda. Vou gravar só pelo Zoom. Então aqui a gente tem o exemplo de cirros. Vamos lá ver o que é. Grandes altitudes indicam bom tempo, são cristais de gelo. Essas cirros, popularmente, principalmente para quem entende de surf, enfim, é chamada de rabo de galo, tá? Então, quando você vê esse tipo de formação, né, de cirros, né, essas nuvens chamadas cirros, tecnicamente,
No popular, a gente chama de rabo de galo. Então, quando você vê rabo de galo, você sabe que o tempo vai ficar bom durante um período considerável, certo? Depois a gente tem cúmulos, olha lá, de camadas baixas também, mas indicam um bom tempo, então você vê que ela é bem clara, certo? Depois a gente vai ter estratos, já bem mais densa, né? Olha só a diferença. Cristal de gelo, aquela se acumula um pouco mais, mas ainda está um dia bom. Aí ela começa a encorpar, já dia nublado, até que ela se torna nimbus, extremamente pesada, certo? Bem mais densa. E aí sim, em algum momento vai chover. Temos aí cirros, cúmulos e nimbos, que são nuvens de tempestade. Estratocúmulos e nimbos estratos são cinzentas, chuvas sem relâmpago, beleza? Que a gente tem um pequeno esquema, né, em relação ao rabo de galo aqui, ó. Tá vendo? Bem lá em cima. E aí, quando você olha para essa imagem, você vê aqui a altitude, né, ó, 2 quilômetros, até 4 quilômetros de altitude, 6 quilômetros de altitude, 8 quilômetros de altitude. Beleza? 8.000 metros, enfim. E aí você vê que as mais leves estão aqui em cima, ó, são as brancas, são menos pesadas, certo? Conforme ela vai encorpando, conforme ela vai ganhando corpo, conforme ela vai ficando maior, ela vai ficando mais pesada. E aí a gente vai ter aqui, ó, e aqui mais pesado, e aqui mais pesado, até que em algum momento ela se precipita, ela chove, basicamente, beleza? Ok, falamos sobre isso, falamos sobre linhas de convecção, falamos também sobre nuvens. Mas e aí, qual é a real importância da atmosfera? Vou fechar um pouquinho a câmera aqui, pegar até minha água, beleza? Que é 1 hora falando, tem que sempre hidratar um pouco. Vamos lá, pessoal. Atmosfera. A gente já até viu as camadas da atmosfera na primeira aula, beleza? Vou fechar aqui. A atmosfera é a camada gasosa que basicamente envolve o globo terrestre. É uma grande camada subdividida em 5, como a gente já viu anteriormente, certo? A atmosfera segue os movimentos de rotação e translação da Terra. Já vamos falar sobre ele, né? Inclusive, talvez eu até coloque um pedaço de um vídeo para exemplificar o que é rotação e o que é translação da Terra, beleza? A atmosfera é essencial para a vida no planeta Terra? Essa é uma pergunta. E aí, será que todas as atmosferas. Vou abrir a câmera, prefiro. Eu me sinto falando com vocês diretamente. A atmosfera é essencial para a vida na Terra? Será que todas as atmosferas são iguais? A gente tem mais de um planeta, pelo menos no nosso sistema solar, certo? Será que todo planeta tem atmosfera? Será que a atmosfera de todos os planetas é igual ou não? Será que a atmosfera daqui é diferente da atmosfera de Vênus, por exemplo? E aí? Será que isso influencia no tipo de vida que vai ter lá? Ou que pode ter? A gente não sabe se tem, se não tem. Temos correntes da ciência que dizem que diz que tem, pelo menos vida microscópica. Temos correntes da ciência que diz que não tem. Os dados são sempre um pouco perdidos em relação a isso. Beleza? Como já vimos, a atmosfera é constituída por muitos gases. É muito comum você, não sei se eu falei isso na aula passada, mas quando você pega um livro ou pega um outro livro diferente, você vai ver a proporção de gases muda de um livro para outro, mas muda 1%, 0,7%, 0,2%. Então não vai influenciar em nada no conhecimento, essa variação que tem de fração de um número para outro ali, de uma composição para outra, beleza? Bom, nos primeiros quilômetros de altitude, a proporção se mantém constante. Claro, é onde está a maior concentração de gases, né? Ali temos a ação de ventos que a torna homogênea, beleza? Mas e os gases? Quais são esses gases? Qual a importância de cada um? Quais são eles, afinal? Temos o dióxido de carbono, famoso dióxido de carbono, gás de extrema importância para a manutenção da temperatura no planeta, pessoal.
Temos também vapor d'água, um dos mais abundantes, que ajuda a manter a temperatura e permite a precipitação de chuva. Lembra que eu falei que a água está no estado líquido, evapora, né? É aquecida, evapora, começa a subir para a atmosfera, forma nuvem, e aí depois se precipita em forma de chuva, beleza? Temos também o famoso gás ozônio, que filtra os raios UVs. Pessoal, é muito comum você assistir algum comercial de, de, de óculos escuros, né? Principalmente, até de até quando você vai ver um insufilme, você tem lá essa informação, quanto que protege contra o raio UV, enfim, quanto que bloqueia, né, na verdade. Raio UV, pessoal, são os raios ultravioleta, beleza? De origem solar, certo? O gás ozônio filtra esse raio, beleza? Não filtra por inteiro, certo? Por completo, mas ajuda bastante, né? Faz com que esse raio possa chegar aqui na Terra, né, para a gente, um pouco mais ameno, um pouco menos intenso, beleza? Menos nocivo, vamos colocar dessa forma. Ou seja, camada de ozônio fundamental para que a gente tenha uma qualidade de vida boa, beleza? Tem muitos filmes que são bem interessantes, principalmente de ficção científica, né, que sempre tenta trazer como seria o mundo sem atmosfera, o mundo com menos ozônio, menos gás ozônio, com a intensidade solar muito intensa, como é que isso seria, né? A temperatura seria extremamente alta, a chance de vida na Terra seria muito baixa. Tem um filme que demonstra muito bem isso, principalmente a ação do Sol, que é a Batalha de Riddick. Quem puder, vai assistir. Bem interessante. Bom, então vamos começar falando sobre o famoso CO2, galera. Beleza? Aqui eu botei, ó, CO2, certo? E aqui eu botei H2O, que é a água, certo? Bom, o que que acontece? Vamos ver, vamos dar uma olhada aqui nesse ciclo, principalmente focando um pouco mais na formação das chuvas. Então aqui a gente vai ter água subterrânea, aqui a gente vai ter um lago, um rio, enfim. Essa água ela é aquecida pela ação solar e começa a evaporar. Então ela sobe para a camada atmosférica, como vapor de água, né? Ela evaporou, ela sobe como vapor, começa a formar nuvem. Opa, cadê a setinha? Começa a formar nuvem, tá aqui, vai ficando mais pesada, vai subindo mais vapor, vai se aglutinando, né? Vai se acumulando. Em algum momento ela começa a ficar mais pesada, descer, e aí vai ter que se precipitar, né? Então aqui a gente tem até a precipitação em forma de chuva. E essa água, obviamente, vai infiltrar pela terra, vai chegar no lençol freático. Isso aí é contínuo, isso aí nunca para, é um ciclo, beleza? Além disso, a gente também tem a transpiração, pessoal. A gente transpira, correto? As plantas também. É muito comum em região de serra, quem puder prestar atenção nisso, né? Até vocês têm uma parte ali em Maria Paula que dá para observar isso bem, principalmente na parte da manhã. Se você parar para analisar a parte da mata, você vai ver que fica uma névoa. Aquilo ali é transpiração. Aquilo ali é vapor d'água que está saindo da mata, que está saindo das árvores, beleza? Também vai para a atmosfera e em algum momento vai formar chuva. Mais um, mais um fator de extrema importância das árvores para o meio ambiente, né? Então, é ideal que a gente tenha áreas, né, preservadas com bastante árvore, porque a partir do momento que você tira as árvores e bota cimento, você altera muito, não acaba, mas altera muito esse ciclo, ok? Temos também o O3, que é o gás ozônio, né? Como já falei, ele filtra a luz solar, aqui a gente tem, aqui a seta aqui, até o exemplo, beleza? A gente vai esmiuçar isso bem, vamos trabalhar isso direito.
Uma hora falando, pessoal, muito tempo. Nem para beber água, dá. E chegamos aqui. Vamos lá. A atmosfera funciona como um filtro de raio UV. Então a gente tem dois tipos: UVA e UVB. Raio ultravioleta tipo A, raio ultravioleta tipo B. São raios nocivos. O que que são raios? O que que significa nocivo? Aquilo que faz mal, beleza? Aquilo que faz mal para gente, certo? Que podem causar um dano à nossa saúde, certo? E a redução da camada de ozônio? O que acontece quando a gente reduz a camada de ozônio? Quais são as consequências? O que favorece a redução da camada de ozônio? Então, são várias perguntas dentro de uma só. Uma aula de atmosfera seria de uma forma muito simplista. Não vale nem a pena fazer uma aula de atmosfera. A gente tem que dividir isso muito bem. E a poluição? Quais são os efeitos? Quais são as principais formas de poluição? Como é que a gente previne isso? Isso está diretamente ligado à qualidade ambiental. E vocês dependem disso para que você faça um projeto bacana de reflorestamento. Você tem que conhecer isso. Vamos lá. Se a gente parar para analisar, a gente vê que o raio solar ele chega na Terra. Então aqui a gente tem 100%, beleza? Conforme ele vai penetrando, vai passando pelas camadas, ele vai sendo filtrado. Então aqui a gente já tem 95%, aqui a gente já tem 5% do ultravioleta A, até que ele chegue aqui realmente na gente, no solo, né, na crosta terrestre, ele está muito mais fraco do que a sua forma original. E como funciona a camada de ozônio? Basicamente, ela funciona como um escudo. Não integralmente, né? Mas ela bloqueia o excesso de raio ultravioleta. O solo e seus diversos componentes absorvem uma parte dos raios UV que chegam até o planeta. Já vou falar sobre isso. Todo mundo aqui já esteve em algum local que você já colocou a mão na parede depois de um dia de sol intenso, né? Já morei num apartamento que era assim. Você botava a mão na parede, a parede estava pegando fogo. Isso batia 8 da noite, o sol nascia de frente para o apartamento, girava ele todo e se colocava nos fundos do apartamento. Tinha uma parede que pegava sol o dia inteiro praticamente, certo? Aí você colocava a mão na parede, a parede estava quente, 8 da noite, 8 e meia da noite estava quente. Então ela absorveu o calor, certo? Da mesma forma, o solo atua também puxando esse calor para ele. Então a gente precisa ter realmente a camada de ozônio para que a intensidade desse raio ultravioleta chegue um pouquinho mais brando, né? Com menos força no solo. A gente precisa ter a serrapilheira. Não sei se vocês já escutaram falar sobre serrapilheira na aula de vocês, quando vocês estiverem vendo esse vídeo. Mas basicamente aquela camada de folha, né? Aquela camada de folha seca, né? Folha morta, enfim, que fica ali por cima do solo. Aquilo ali basicamente, pessoal, protege o solo. Um solo não pode ser desprotegido, beleza? Um solo não pode ser desprotegido. A camada verde, né? Enfim, a serrapilheira, aquela camada de matéria orgânica, é essencial para garantir uma boa qualidade do solo. Então, vê como está tudo interligado, beleza? Além disso, a gente vai ter a manutenção, né, da temperatura terrestre. Então, o sol chega, o calor, né, é absorvido pelo solo, começa a anoitecer, e o solo ainda vai estar com um pouco desse calor, que vai ser emanado para a nossa camada atmosférica, né, para a primeira camada atmosférica, e vai ajudar a manter a temperatura no planeta, beleza? Poluição e as camadas da atmosfera. Isso aqui é bem interessante, até certo ponto. Bom, aqui a gente vai falar sobre poluição atmosférica, que basicamente
ela tem uma ação intensa na troposfera e na mesosfera, né, principalmente. Então vamos ver aonde que é. Dá uma olhada aqui, troposfera, pessoal. É justamente onde a gente está, né? Onde ocorre o maior número de atividades. Basicamente onde a gente está. Infelizmente, é isso. E depois ela se concentra na mesosfera. Aí você vai pensar, pô, se está lá na mesosfera não tem problema nenhum, né? Tem. A gente vai falar sobre isso. Beleza. E essa poluição? E esse efeito na camada de ozônio? Como é que é? Como é que acontece? E o tal buraco na camada de ozônio? É um buraco realmente? Onde é que está localizado? O que causa esse buraco? O buraco na camada de ozônio não é um buraco. A gente pensa, né, que realmente é um buraco, tem um buraco na atmosfera. Não é um buraco. Lembra que o ozônio é um gás. Como é que você vai fazer um buraco numa camada de gás? Não tem como, né? Mas você tem, ao invés de você ter um buraco, né, que as pessoas chamam dessa forma, tá errado, a gente tem a redução da camada de ozônio. Então, se em algum momento você tinha uma camada com muito gás ozônio, ela começa a reduzir. Você tem menos partículas de gases, né? Então ela fica mais fraca, fica mais fina, né? Como se ficasse um pouquinho mais fino, certo? Ou seja, não é um buraco. Então, sempre que você escutar falar, o buraco na camada de ozônio está aumentando, não imagine um buraco, né? Algo físico. Imagine que, na verdade, a camada de ozônio agora tem menos gases e ela está menor, ela está menos densa, beleza? Ela está mais vulnerável e permite, assim, a penetrância com maior facilidade dos raios ultravioleta, beleza? Tem até uma imagem bem interessante aí depois. E a redução dessa camada, pessoal, traz efeitos. Então vamos ver o slide seguinte. Eu acho que é esse slide que é o que eu estou falando. Não é, mas ele é bem interessante, vamos ver só. Então, olha só, principal vilão, CFC e gás carbônico. Atualmente, a gente não tem os produtos com CFC da forma que a gente tinha alguns anos atrás, né? Há pouco tempo, quando você comprava algum aerosol, né? Algum spray, enfim, algum jet, né? Tinha gás CFC. Geladeira tinha gás CFC. Freezer tinha gás CFC. De um tempo para cá, quando você vai comprar um freezer, uma geladeira, tem a etiqueta livres de gás CFC, certo? Quando você vai pegar um aerosol, de repente você pode pegar até um desodorante que você tem em casa e dá uma lida no rótulo, no contra-rótulo, né, na parte de trás, geralmente, essa informação fica. Geralmente vai estar escrito que não contém CFC. Passa a analisar isso. Então, olha aqui. A gente tem o Sol com os seus raios ultravioleta. Aqui a gente tem a camada de ozônio, tá vendo? Quando você começa a destruir o ozônio, você enfraquece a camada. Como é que você tem essa destruição? Simples. Lembra que aqui a gente está falando que o gás CFC é um grande vilão? Pois é. Aqui a gente tem o gás CFC, que conforme ele vai subindo pela atmosfera, ele se encontra com ozônio. No momento que ele se encontra com ozônio, com algumas moléculas de ozônio, ele se combina e começa a quebrar essa camada de ozônio, deixar ela cada vez mais fraca. Por isso, o gás CFC meio que foi abolido da indústria de forma geral, certo? Ó, outro exemplo aqui. Sol, raios solares. Aqui a gente tem a camada de gás, né? Sendo enfraquecida justamente com a emissão de CO2, ó, gás carbônico, tá vendo? E dos gases CFC, beleza? Essa que é a imagem que eu falei. Pessoal, aqui a gente tem uma imagem que ilustra o avanço do chamado buraco na camada de ozônio, que vocês já sabem agora que não se trata de um buraco, que na verdade é a camada se enfraquecendo cada vez mais. Qual é o grande problema? Ela está localizada nos polos. Pois é.
A gente tem essa parte mais fraca da camada de ozônio localizada nos polos. E é justamente onde a gente tem o quê? Geleiras. Então o Sol está entrando ali com uma intensidade muito maior e causando o derretimento dessas geleiras, beleza? Então aqui a gente tem as imagens, ó, 1979, então tem aí 43 anos, enfim, mais de 40 anos, certo? 44 anos já. Olha só como é que era o buraco na camada de ozônio. E aí ele vai progredindo. Essa parte azul é o enfraquecimento da camada, beleza? É o tal buraco na camada de ozônio que você já sabe que não é um buraco. Opa, peraí. 81, 82, aí ele vai indo. Vamos ver a diferença de 79, 1979 para 1989. Olha só, em 10 anos. Olha a diferença de tamanho. Surreal, né? Vamos analisar de 10 em 10 anos e ver qual foi a maior diferença. Ó, 1979, 1989, foi bem grande. 1989 para 1999. Aumentou. Isso tá progredindo, beleza? 99 para 2009. Aumentou. Está mais azul. Quanto mais azul tiver, significa que está mais fraco, beleza? Parte azul mais escura é onde está com maior dano, certo? Está mais fraca ainda, ok? Então, 2009 a gente já tem é, um avanço significativo, mas nada se compara ao avanço que a gente teve lá da primeira imagem, ó, de 1979 até 1989. Olha só como é que em 10 anos progrediu esse buraco na camada de ozônio, beleza? Bem diferente do avanço que teve de 89 para 99. Ela não se expandiu muito, ela pode ter ficado mais fraca, mas ela não cresceu, beleza? Claro, isso daí, se a gente for parar para analisar, é porque o mundo, né, os países, junto com a ONU, né, a Organização das Nações Unidas, começaram a articular algumas estratégias para tentar reduzir essa destruição da camada de ozônio, beleza? Vou botar até um vídeo bem interessante para que vocês possam acompanhar. Não sei em que momento eu vou botar ele, mas vai ser bem interessante as imagens e tal. Mostra basicamente isso e como é que foi acontecendo. Bem interessante, bem legal. Aqui a gente tem uma imagem clássica, né? Que é uma região polar, como eu já falei, é a região basicamente onde você tem a camada de ozônio extremamente enfraquecida, então com o raio ultravioleta entrando ali de uma forma muito violenta. E se ela entra ali de uma forma muito violenta, ela vai causar o aquecimento dessa região e começa a causar o derretimento de geleiras. E isso daí é o estopim, isso daí o que é estopim? Estopim é o ponto de partida, certo? Isso daí é o estopim, isso é o ponto de partida para que você tenha uma reação em cadeia. Então você vai ter o aquecimento dessa parte do globo, cheia de gelo. Quando você aquece, você começa a ter o derretimento de geleiras e, obviamente, em algum momento, vai causar o nível dos oceanos, certo? E aí você começa a desregular tudo no planeta da forma que ele funciona. Inclusive, você altera com a temperatura até o ciclo das chuvas. Então, isso influencia diretamente no trabalho de vocês, desde que vocês dependam da chuva ou da água de forma geral, né? Do recurso. É um recurso que não tem como vocês fugirem disso.
Aqui eu vou colocar o vídeo. Você já ouviu falar do buraco na camada de ozônio, certo? Pois é, ele está sempre sendo acompanhado de perto pelos cientistas e passou por um período mais estável nos últimos anos. Acontece que desde agosto de 2022, a situação mudou um pouco e está preocupando os especialistas. Vamos ver. Este ano, o buraco na camada de ozônio, que fica acima da região da Antártica, está maior que o normal para a época. E isso significa um problema para a proteção da Terra contra os raios ultravioleta que vêm do Sol. Resíduos de produtos químicos usados pelo homem, como refrigerantes, solventes e substâncias em aerossol, afetam ainda mais o buraco que foi descoberto entre as décadas de 1970 e 1980. De lá para cá, ele variou de tamanho conforme as estações. Mas em agosto do ano passado, o buraco começou a aumentar acima do normal e deve continuar aumentando, segundo novos dados do programa Copérnicos da União Europeia. O motivo para isso são os efeitos da erupção do vulcão subaquático Runga Tonga, no Pacífico. A erupção durou até janeiro de 2022. A erupção lançou gases e água do mar na atmosfera, o que é prejudicial à camada de ozônio. Alguns efeitos desse aumento do buraco da camada de ozônio já estariam sendo observados, como o aquecimento das águas na região do Polo Sul. Isso pode causar o derretimento das calotas polares e o aumento do nível dos oceanos. O mundo conseguiu salvar a camada de ozônio? Se você, como eu, foi à escola nos anos 1990, 2000, você provavelmente ouviu falar muito que a destruição da camada de ozônio era uma das maiores ameaças ao planeta. Mas isso está mudando. A Terra estaria no caminho de recuperá-la. Neste vídeo eu vou explicar por quê. Para começar, vamos entender o que é a camada de ozônio. De maneira bem resumida, ela é, como o próprio nome já diz, uma camada de gás, um escudo que a gente não vê, mas que protege nós, humanos, plantas e animais, de grande parte da radiação ultravioleta do Sol, especialmente a que seria mais prejudicial à nossa saúde e a de outros seres vivos. Se esse filtro solar natural não existisse ou fosse bastante danificado, a vida como conhecemos talvez nem fosse possível, ou ficasse pelo menos bem mais difícil. Mas é preciso dizer uma coisa, o ozônio em si é um gás instável e tóxico, formado por 3 átomos de oxigênio. Na superfície terrestre ele pode agravar a poluição do ar e as chuvas ácidas. A questão é que a maioria do ozônio existente na atmosfera, em torno de 90%, não está aqui embaixo e não faz mal pra gente. Pelo contrário, está distante de nós, lá em cima, em algum lugar da estratosfera, entre 15 e 50 km de altitude, formando a eficaz, porém historicamente frágil camada de ozônio. Por que eu digo historicamente frágil? Vamos voltar um pouquinho no tempo? Em meados da década de 1980, cientistas de uma base de pesquisa do Reino Unido na Antártida anunciaram a descoberta de um problema grave na aparentemente intocável camada de ozônio. A espessura dela tinha reduzido em 1/3 desde o final da década de 1970 no Polo Sul. Essa redução ficou conhecida como buraco da camada de ozônio. A notícia correu o mundo e gerou uma comoção global. Mas o fato não era exatamente algo novo entre pesquisadores. Alguns já tinham uma ideia, inclusive, do que é que estava causando a destruição do ozônio, bem antes de o estrago estar feito e ser identificado. Quer um exemplo? Em 1974, o químico mexicano Mario Molina e o professor americano Frank Sherwood Holland publicaram na revista científica Nature um estudo a respeito desse assunto. A investigação deles tinha como alvo os impactos do acúmulo dos clorofluorcarbonetos, CFCs, na atmosfera. São gases usados em sprays, aerossóis e como isolantes em aparelhos de refrigeração. A pesquisa descobriu que os raios solares estavam decompondo os CFCs na estratosfera e que essa quebra liberava cloro, que reagia com o ozônio, transformando o ozônio em oxigênio. O oxigênio, a gente sabe, é vital, mas não é capaz de proteger ninguém da radiação solar. Em 1995, ou seja, muito tempo depois, Molina e Rowland foram premiados com o Nobel de Química por esse estudo. Mas na época da publicação, como a gente vê hoje em relação ao aquecimento global, especialistas dizem que teve muito ceticismo, gente questionando evidências científicas, gente preocupada com a economia por causa da utilidade dos CFCs, até então vistos como inofensivos.
Tanto foi assim que só quando veio o anúncio dos danos sobre a Antártida é que a comunidade internacional resolveu reagir para valer. A reação mais marcante e decisiva foi o chamado Protocolo de Montreal, de 1987, que teve como base as conclusões de Molina e Rowland. O tratado praticamente baniu CFCs, uma mobilização de vários setores da sociedade para rever o quadro crítico. Só que o trauma de uma ameaça concreta à vida no planeta ficou, marcou gerações, como eu falei no começo do vídeo. Quem frequentou o ensino fundamental, o ensino médio, ali na década de 1990, início dos anos 2000, sabe disso. O grande desafio da humanidade em termos climáticos era esse. Hoje a gente sabe que o problema é bem maior. Mas será então que restringir os CFCs resolveu a situação da camada de ozônio da década de 1980 para cá? A gente pode ficar despreocupado? Deixar esse assunto de lado? Bom, os dados científicos indicam que o buraco em cima da Antártida está com uma tendência de recuperação para as próximas décadas. Segundo um painel de especialistas apoiado pela ONU, ele deve fechar em mais ou menos 40 anos. Tudo se deve ao Protocolo de Montreal lá de trás. Mas não foi fácil assim não. Como os químicos destruidores do ozônio permanecem na atmosfera por muito tempo, os efeitos do tratado não foram instantâneos. De acordo com as medições da NASA de 1980 até o início dos anos 90, o buraco cresceu de forma rápida em área e profundidade. Na virada do século, houve uma fase de estabilização. E de 2005 a 2016, os modelos sugerem que a destruição de ozônio caiu em 20%. O que é comemorado por cientistas. Ano passado, após algumas oscilações, a NASA divulgou que o buraco do hemisfério sul havia atingido uma área de 23,2 milhões de quilômetros quadrados entre setembro e outubro. Em 2021, tinha sido 24,8 milhões de quilômetros quadrados, mais ou menos o tamanho da América do Norte. Setembro e outubro, é bom pontuar, é a época em que ocorre, digamos, o pico do fenômeno. É quando o frio e a grande quantidade de luz ajudam a produzir as reações químicas que acabam com o ozônio. Por isso mesmo a gente fala em buraco como se fosse algo que está ali e precisa ser tapado, só que não é bem assim. Ele é sazonal, vai e volta, e para ver se a coisa está melhor ou pior, pesquisadores verificam a extensão dos danos ou da recuperação a cada, digamos, temporada. Outra coisa, focamos mais no hemisfério sul, mas também tem buraco no hemisfério norte. É que o da Antártida é o mais emblemático, o que se forma com maior regularidade, o que abriu os olhos do mundo para esse problema. E não dá para a gente fechar os olhos mais não, principalmente porque o aquecimento global pode ter um efeito sobre a camada de ozônio. Segundo a instituição responsável pela base britânica na Antártida, a mesma que anunciou a presença do buraco, as mudanças climáticas podem fazer cair a temperatura da camada de ozônio e estimular, assim, a formação das chamadas nuvens estratosféricas, onde ocorrem as reações químicas perigosas, ou seja, a recuperação do buraco ficaria prejudicada. Tem mais, fenômenos meteorológicos extremos podem afetar a camada de ozônio. Tanto é que o tamanho do buraco oscilou várias vezes durante os últimos anos por causa disso. Não dá para baixar a guarda. E a gente tem a seguinte questão, pessoal. A gente tem a chamada atividade antrópica. O que é atividade antrópica? Antrópico, ação antrópica, vocês vão escutar muito falar sobre isso, provavelmente, pelo menos em algumas apostilas, vai ter ação antrópica, atividade antrópica. É qualquer tipo de atividade feita pelo ser humano, beleza? Aqui a gente tem uma predominante, que foi a Revolução Industrial, que facilitou muita coisa, né, na nossa vida, mas que, por outro lado, trouxe certos danos à natureza. Se a gente hoje em dia, através da tecnologia, consegue mitigar, né, diminuir, né, reduzir o impacto dos gases tóxicos na natureza, na época da Revolução Industrial, nem se pensava nisso, né, pessoal? Então aqui a gente tem até uma imagem para ilustrar isso, né, durante a Revolução Industrial. Olha a quantidade de fumaça, né, de gases, fumaça tóxica, que era liberada na atmosfera. Isso durante muitos e muitos anos, beleza? A gente tem demanda, né, a gente precisa cumprir, atender às demandas da sociedade,
qualquer tipo de ação que você fizer, obviamente você vai precisar, é, você vai acabar poluindo de alguma forma, ou alterando de alguma forma o meio ambiente, né? Então, se você quer ter energia elétrica, você tem que alagar, né? Você tem que fazer uma represa, alagar uma área para ter uma hidrelétrica. Quando você alaga essa área, você tem a morte de animais, você tem a morte de espécies de vegetais também. Então, é extremamente complexo, extremamente complexo. Aí você pode até falar, mas a gente pode ter energia solar. Pode, isso é verdade. Mas se a gente for pensar da forma que qualquer tipo de ação antrópica, ou a maior parte delas, não consigo pensar em uma atividade antrópica para atender uma demanda da sociedade que não cause impacto ambiental, a gente acaba estando um pouco refém disso. Então, olha só, aqui a gente tem a Revolução Industrial e a modificação, opa, saiu até errado ali, século XIX, na forma de produzir. Isso no século XIX, que causou o aumento da emissão de gases na atmosfera, beleza? O século XIX não está tão distante. A gente também teve o crescimento populacional, então a população cresce, cada vez mais gente no planeta, a demanda aumenta, e aí você começa a ter que produzir mais. Se você começa a produzir mais, você tem que extrair matéria-prima, você tem que fazer aquele processamento de matéria-prima de uma forma industrial, enfim, e você vai gerar algum tipo de impacto, né? Então, a população cresce, precisa de mais energia elétrica, precisa de mais celular, precisa precisa de mais roupa, né? Então, algodão, precisa plantar mais algodão. Eu quero ter um celular, você também quer ter um celular. Como é que faz para extrair a matéria-prima? O processo produtivo do celular também vai gerar algum tipo de impacto ambiental. Você quer ter uma luz em casa, né? Internet. É complicado, galera. Não tem como a gente fugir disso. Beleza? Crescimento da população e os gases resultantes da queima são nocivos, beleza? E, logicamente, isso é nocivo, conforme eu falei, tudo que é nocivo afeta a qualidade de vida, certo? Quando eu falo desses gases, eu falo de combustível fóssil, tá? Então, quando você, de repente, queima carvão, até quando você faz seu churrasco, você faz churrasco em casa, você está emitindo, você está poluindo a atmosfera quando você faz seu churrasco. Então, a gente começa a pensar, não, são só as indústrias que poluem. Vocês estão muito enganados. Você, quando faz seu churrasco em casa, ali, despretensiosamente, você está queimando combustível fóssil, que é madeira, certo? Combustível fóssil não, você está queimando matéria orgânica e automaticamente você está eliminando fumaça, né, gases na atmosfera, beleza? Só que você não consegue se enxergar como alguém, como um poluidor, certo? Obviamente que não tem como comparar o churrasco que você faz em relação a dano, né, com a quantidade de fumaça, né, que uma indústria emite por dia, né? Isso aí a gente não tem nem como discutir. Basicamente afeta a qualidade de vida e a gente vai terá danos econômicos, certo? Quando a gente fala da agricultura, e estrutural. E aí você vai pensar, pô, beleza, atividade antrópica, a gente vai ter dano econômico com a geração de fumaça na atmosfera, com poluição da atmosfera, não entendi. A gente vai ter dano na agricultura também com a poluição da atmosfera, não entendi. Estrutural, como assim estrutural? Vamos fazer um link rápido com ozônio, tá? Não vou nem adiantar o assunto. Vou fazer um link com o que a gente acabou de ver, falando sobre ozônio. Se você tem emissão de gases, como vocês estão vendo aí na foto, indo para a atmosfera, diminuindo a camada de ozônio, diminuiu a camada, você vai ter o raio solar chegando com maior intensidade no planeta. A temperatura vai modificar. Se você muda a temperatura, você muda a dinâmica dos ventos, por exemplo. Se você muda a dinâmica dos ventos, você muda a dinâmica da chuva também. Então, de repente, você vai ter muito mais período de seca ou muito mais período de chuva.
ao invés de ser muito espaçada essa chuva, ela acontece de forma acumulada. Isso influencia basicamente em tudo, inclusive na agricultura. Então, se o tempo não estiver favorável, a sua produção, seu cultivo agrícola, está comprometido. E isso vai ter um resultado, obviamente, econômico, né? Isso para todo mundo, tanto para quem produz como para quem compra. Sou eu, é você também, certo? Então, de repente, você está pagando R$ 5 no alface, que antigamente era R$ 1, né? E isso eu estou falando sobre questões ambientais, beleza? Estou falando de inflação, estou falando de nada desse espectro. Eu estou falando de produção. Quando você tem uma produção, uma safra, por exemplo, ruim, obviamente vai ficar mais caro, oferta e demanda. Se você só tem 10 alfaces e você tem 50 pessoas querendo alface, seu alface vai estar mais caro. Agora, se você tem 50 alfaces, 50 pessoas querendo alface, seu alface vai estar mais barato. Simples assim, né? Opa, vamos lá. Eu tô achando que daqui a pouco essa live vai até terminar. Vamos seguir. Principais fontes de poluição atmosférica, pessoal. Basicamente, atividade industrial é a principal fonte de poluição atmosférica. Não é, embora você seja um poluidor também, não se tire dessa posição, você também é um poluidor. A atividade industrial, indiscutivelmente, polui muito mais. Muito se fala também sobre a nossa relação com a água. Ah, vamos poupar água e tal. Realmente é muito importante que a gente poupe água, que a gente use o básico, né, de água, que a gente não desperdice água, evite lavar calçada, enfim. Mas uma das maiores, quem mais utiliza água realmente é a indústria. Não é o cidadão comum, sou eu, não é você, não é o seu vizinho. Quem mais utiliza água, até porque o processo industrial requer o uso de muita água, é a indústria. Inclusive, pega essa água e acaba poluindo essa água. E aí precisa ter um controle muito grande, que vocês vão ver em legislação ambiental, para que essa água possa, depois de utilizada, possa ir para o corpo hídrico, né? Possa retornar para o rio, né? Possa ser descartada no rio, tratada. Beleza? Então é importante sim que a gente economize água, que a gente evite poluir, evite desperdiçar essa coisa toda, né? Lavar calçada, enfim, se você pode passar uma vassoura, tomar banho ao invés de deixar o chuveiro aberto enquanto está se saboando, fechar a água ali. Mas a gente também não pode esquecer que quem mais utiliza a água, quem mais utiliza o recurso hídrico são as indústrias, ok? Para mim e para você, né? Que ela produz para mim, produz para você também. Beleza? Então, indiretamente, a gente está ligado a isso. E a indústria também paga muito caro pela água utilizada. Isso é bom lembrar isso. Então, basicamente, a atividade industrial é uma das principais fontes de poluição atmosférica através da queima de combustíveis fósseis, beleza? Veículos motorizados também, então um carro, moto, caminhão, enfim, trator, utilizar na agricultura. Temos dois tipos de contaminantes, galera. Contaminante primário e contaminante secundário. A gente vai falar sobre a diferença deles agora. Primário, produto diretamente da combustão ou evaporação de combustível de origem, que saiu errado, saiu um P, mas é de origem fóssil. Também de atividades naturais, como vulcanismo. Pois é, galera. Quando a gente tem a ação a ação vulcânica, a gente falou isso lá na. Acho que eu já falei isso para vocês, né? Quando eu falei sobre crosta terrestre, enfim, eu acho que eu falei já sobre vulcão para vocês. A gente, a gente tem a eliminação de gases, né? Sai uma fumaça do vulcão, né? Esse gás é um gás tóxico. Então, a poluição, ela não é só de origem antrópica. Ela não é só causada pelo ser humano, certo? Ela também, ela pode ser causada pela própria natureza. Quando você tem uma ação vulcânica que você elimina gases na atmosfera. Claro, a gente não tem como comparar a quantidade de gases que uma ação vulcânica libera com a quantidade de gases que as indústrias liberam, né? É completamente desproporcional. A gente tem indústrias pelo mundo todo
atuando 24 horas por dia, e a atividade vulcânica você tem em uma proporção maior, né? De uma forma extremamente pontual, né? Não é todo dia que um vulcão entra em erupção, está em atividade, eliminando uma quantidade absurda de gases, já não tem nem como comparar e jogar isso na conta do vulcão, né? Então vamos lá. E a secundária, que é a reação de contaminantes. Por exemplo, reação entre contaminantes na atmosfera. Quando você tem, vou voltar lá, aqui. Quando você tem a eliminação desses gases, esses gases começam a subir pela atmosfera e conforme eles chegam lá em cima, eles começam a reagir entre eles. Principalmente por quê? Porque eles encontram gotículas de água e as reações químicas elas ocorrem no chamado meio aquoso. Meio aquoso é o meio que tem água. A reação química, ela depende de uma quantidade de água para acontecer. Então você tem um cenário perfeito. Substância tóxica sendo eliminada para a atmosfera, que quando chega lá em cima, vai encontrar o quê? Gotícula de água, vapor d'água. E aí você começa a combinar, a fazer uma química gigantesca lá na atmosfera de todos esses gases que foram eliminados. Seja eliminado é, nos Estados Unidos, ou no México, na Argentina, ou no Brasil. Esses gases vão se encontrar em algum momento lá em cima e vão se combinar. Beleza? Então, gases extremamente diferentes começam a reagir lá na atmosfera. E aí, galera, a gente tem aqui a poluição atmosférica nas cidades, né, nas metrópoles. E aqui a gente basicamente fala sobre as linhas de convecção e da inversão térmica. Na verdade, existe um fluxo normal, certo? O ar quente, conforme entra o sol, aquece a terra, né, onde a gente está, né, a parte de baixo aqui do solo, vamos botar assim, fica de noite. E aí, aqui a gente consegue ainda ter essa temperatura. Por quê? Porque quando a luz do sol entrou durante o dia, aqueceu o solo, certo? O solo segurou um pouco desse calor. Aí ficou de noite, o sol foi embora, beleza. E aí o solo começa a devolver esse calor, a eliminar esse calor devagarzinho para a atmosfera. Foi o exemplo da parede que eu dei. O dia inteiro o sol bateu na parede. Então a parede absorveu o calor. Se você chegar na parede, botar a mão aqui, ou chegar perto dela, quando for mais 8:30 da noite, 9 da noite, 10 da noite, ela vai estar quente ainda, ela vai estar liberando calor. Claro, na sua casa é horrível, né? Mas se você for pensar isso em relação ao planeta, é ótimo. Por quê? Porque graças a essa capacidade do solo de segurar, de reter o calor, que a gente consegue manter a temperatura agradável, né? Pro tipo de vida que a gente tem na crosta terrestre, beleza? Então, basicamente, a gente vai ter um fluxo normal aqui de ar frio e de ar quente, que em algum momento, obviamente, esse ar quente começa a esfriar e vai começar a ficar mais leve e subir, e o ar frio vai começar a esquentar e vai descer. Então, a gente entra naquele ciclo que a gente já falou. Qual é a grande questão? Quando você está numa metrópole, você tem a emissão de muitos gases, né? A gente tem muita indústria nas metrópoles, a gente tem muito carro nas metrópoles também, certo? A todo momento eliminando gases na atmosfera, né? Esses gases, galera, ele começa a formar uma camada de ar que ele impede que essa linha de convecção seja feita. Então, ele faz uma camada tão grossa, tão grossa, tão grossa, que impede que ela consiga subir e para as camadas mais altas da atmosfera e depois descer. Então, você tem a chamada inversão térmica nesse momento. Então, as cidades absorvem o calor, seguram a camada fria com os poluentes. Então, aqui a gente tem a parte, o acúmulo de gases tóxicos, beleza? Então, o ar frio fica aqui, beleza? Mas em algum momento esse ar frio ele começa a aquecer, ele tenta subir e não consegue vazar essa barreira aqui, certo? E aí você vê que fica, deve ter alguma, eu vou tentar pegar alguma imagem de São Paulo, como é que é. São Paulo a gente sabe que é uma região extremamente poluída, né?
Então fica uma camada cinza, né? Fica acinzentada a cidade. Justamente aquilo ali, na verdade, é uma nuvem de, de gases tóxicos que não consegue vencer essa barreira e subir, certo? Lembra que eu falei que a gente tem a formação de chuva ácida lá no, lá na atmosfera? Na chuva ácida, não. Lembra que eu falei que a gente tem a combinação de elementos químicos nas camadas mais altas da atmosfera, quando encontra com o vapor d'água? Pois é. É nesse momento que a gente vai ter a formação da chuva ácida. E a gente vai ter um grande problema econômico aí também. A gente vai começar a aprofundar nessa questão. Pessoal, olha só. A chuva ácida, basicamente, ela é resultado da poluição atmosférica. A reação ocorre na atmosfera com a combinação dos elementos. Que elementos são esses? Os gases tóxicos. Então, as indústrias liberam gases tóxicos, seja a indústria de São Paulo, do Rio, de Minas, Espírito Santo, do Sul, da Bahia, enfim. Esses gases tóxicos começam a ir para a atmosfera. Em algum momento, esses gases começam a reagir quimicamente entre si, porque eles encontraram vapor d'água, beleza? E aí a gente vai ter a chuva ácida. Lembra que em algum momento isso tudo vai virar uma nuvem? Ou seja, os gases que a gente eliminou, a gente não eliminou, porque ele vai voltar de volta, ele vai voltar novamente em forma de chuva. Então, na verdade, a gente não está se livrando de nada. A gente joga os gases, né, elimina para a atmosfera. Em algum momento, esse gás vai combinar, vai reagir entre si e vai ter a formação de chuva. Então, todo esse composto químico que a gente liberou na atmosfera, ele vai voltar. Então, se antes ele estava na atmosfera, agora ele vai vir para o solo ou para a água do rio, que a gente vai beber em algum momento, certo? Então, olha ali, chuva ácida é corrosiva e prejudica outras regiões. E aí você vai perguntar como é que prejudica outras regiões, e para isso eu vou beber água para poder dar uma relaxada aqui, que lá se vão, sei lá, 50 minutos que eu estou falando. Galera, é o seguinte, a chuva, ela não é estacionária, né? Ela não fica parada, as nuvens não ficam paradas. Então, a gente aqui no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, a gente pode estar sendo atingido com a poluição que veio lá do Amazonas, que veio lá do Ceará, que veio lá do México. Por quê? São gases. Os gases não ficam parados. Os gases são levados pelo vento na atmosfera. As nuvens são levadas pelo vento também. Então, a poluição que é gerada aqui no Brasil, ela não necessariamente fica aqui. A poluição que é gerada lá na China, ela não necessariamente fica lá. Se é gerada na China e ficasse só lá na China, para a gente, opa, beleza. Mas não. De repente, a poluição que é gerada lá na China acaba chegando aqui no Brasil. Então, a gente acaba sofrendo os efeitos. Para você ver como é que está tudo interligado, né? Não existe uma ação local nesse âmbito que vá agir somente localmente, né? Na verdade, vai agir de forma global, beleza? Então, aqui a gente tem um belo esquema falando sobre isso. Indústria, jogando os gases tóxicos para cima, beleza? Esses gases, ó, os gases se combinam com gotículas de água para formar os ácidos. Então, a gente teve uma nuvem de chuva ácida que vai cair sobre as casas, sobre as plantações, sobre os rios, que a gente vai beber água. Ó. A chuva ácida destrói as plantas, polui o solo, as fontes de água e corrói as construções. Pois é. Então, monumentos arquitetônicos são atingidos pela chuva ácida. A gente vai ver imagem de estátua aí, foi atingida pela chuva ácida, beleza? Aqui, gases liberados na atmosfera são transportados pelo vento. Então, esse gás ele é liberado na atmosfera, sei lá, de São Paulo, e ele é levado pelo vento para a atmosfera de Minas. Então, está tudo interligado, pessoal, não tem como fugir disso. Por isso que é importante realmente a indústria
fazer um trabalho de tentar reduzir ao máximo a emissão de gases, né? Para que a gente não sofra futuramente mais ainda com essa chuva ácida. Consequência da chuva ácida, ó, na agricultura. Vai chover em algum momento nas plantas, né? Aí o alimento vai ficar mais caro, além de contaminado, né? Nas estátuas, né? Nos conjuntos arquitetônicos, enfim. Nos animais, lembra que eu falei que a chuva ácida ela vai atingir rios, lagos, oceanos, vai acidificar a água. Isso pode causar a morte de alguns animais. Ó, belo exemplo de, da ação da chuva ácida. Ela começa a corroer tudo. Então aqui a gente tem uma imagem, uma estátua, foi completamente corroída pela chuva ácida. Então é extremamente danoso. Isso a gente está falando de um conjunto arquitetônico, a gente não está nem falando da água que a gente ingere, beleza? Ou do alimento que a gente come também. E é isso, pessoal. Finalizamos a aula de hoje, finalizando aqui com chuva ácida. Espero que tenha ficado extremamente claro. Já adiantando que a próxima aula a gente vai falar sobre efeito estufa, e aí vai ser bem interessante também. Até a próxima.